Fala galera, resolver mais uma questãozinha de química aí, dessa vez número 1, letra C, tema 1 de 2018, beleza? Então ele fala o seguinte, ele fala para indicar em forma crescente de energia de primeira ionização, então vamos marcar aí, energia de primeira ionização, os elementos O, Rb e Si, tranquilo? Então a primeira coisa que a gente tem que saber aí é como que se comporta a energia de primeira ionização, tranquilo? Então, é a quantidade de energia que a gente tem que dar para um átomo para tirar o último elétron da camada, certo? Então, eu coloquei no desenho aqui, para a gente entender melhor, como que se comporta aí na tabela periódica. Ele vai aqui da esquerda para a direita e de baixo para cima. E por que isso acontece? Porque a tabela periódica ela é dividida aqui em períodos, né? São 7 períodos aqui, ou 7 camadas, beleza? E a partir da primeira camada para a sétima camada, isso vai ficando mais longe do núcleo. Imagina aqui que a gente tem um núcleo aqui e a gente tem a primeira camada, depois a segunda camada e assim por diante, até chegar na sétima camada. Então, quanto mais longe do núcleo, é mais fácil de tirar esse elétron da última camada aí, certo? Quanto mais perto, ele tem mais força de atração com o núcleo aqui, beleza? Isso que a gente tem que entender. Então, consequentemente aqui, se a gente está na sétima camada, a gente vai estar mais longe do núcleo, né, galera? Vamos fazer aqui as camadinhas aqui em relação ao núcleo. Ela vai ficar mais longe do núcleo, beleza? Então, isso aí explica essa setinha aqui de baixo para cima, certo? Porque quanto mais para baixo tiver, mais camada esse átomo vai ter, certo? Então, se ele está aqui na sétima camada, ele vai ser mais fácil de tirar esse elétron aí da última camada. Se ele estiver aqui na primeira camada, ele está mais próximo do núcleo. Então, se ele está mais próximo do núcleo, mais força de atração ele vai ter com o núcleo, né? Com os prótons do núcleo lá, beleza? E aí a gente tem que explicar agora essa setinha da esquerda para a direita. Então, na tabela periódica aí também, existem os grupos, né? O grupo 1, grupo 2 até o grupo 18, que está aqui na tabela periódica, beleza? E esses grupos identificam quantos elétrons na última camada esses elementos têm. Então, o grupo 1 aqui, ele vai ter sempre um elétron na última camada. E assim por diante. O grupo 2 ele vai ter 2 elétrons na última camada e até chegar aqui no grupo 17, que vai ter 7 elétrons na última camada. Então, os primeiros grupos aqui, por ter um elétron na última camada, um elétron aqui na última camada, sempre vai ser mais fácil tirar esses elétrons dessa última camada do que colocar outros 7 elétrons nessa última camada, certo? E, consequentemente, aqui na última camada, na camada 17, é a mesma coisa. Ele tem 7 elétrons na última camada. Então, é muito mais fácil esse elemento aí, ele ganhar um elétron e ficar estável, do que ele perder esses 7 elétrons aqui para ficar estável, certo? Então, é isso que a gente tem que pensar. Quanto mais à esquerda ele tiver, é mais fácil ele perder um elétron. Quanto mais à direita ele tiver, é mais difícil ele perder um elétron, certo? É só a gente pensar. Quanto mais à esquerda ele tem menos elétron na última camada. Consequentemente, é mais fácil. Se ele tiver um elétron, ou 2, ou 3 elétrons, ele vai conseguir perder com uma certa facilidade, maior do que se ele tiver 5, 6 ou 7, que está desse lado da tabela aqui. Certo, galera? Então, é isso que a gente tem que entender. Por isso, a seta da esquerda para a direita. Tranquilo? Então, agora, partindo desse princípio, a gente tem 3 elementos aí, que é o O, o Rb e o Si, para a gente identificar aí na tabela em ordem crescente, né? Ele fala aqui, ordem crescente. Beleza? Então,
a gente identifica aqui na tabela periódica. Vamos identificar os 3 elementos primeiro, né? Vamos pegar aqui o rubídio, Rb. Depois vamos pegar aqui o silício, Si, silício aqui, certo? E o oxigênio, beleza? Identificamos os 3. Então, agora a gente precisa identificar quem que precisa de mais quantidade de energia e quem que precisa de menos quantidade de energia para tirar esse último elétron da última camada aí, certo? E a primeira coisa que a gente tem que ver é em qual camada que tá os elementos. Então, o rubídio aqui, ele está na 5ª camada, certo? O silício está na 3ª camada e o oxigênio está na 2ª camada. Então, isso que vai fazer com que a gente coloque aqui na ordem. O rubídio precisa de menos energia para tirar um elétron da última camada, porque ele está mais longe do núcleo. Depois vem o silício e depois vem o oxigênio, que está mais próximo do núcleo aí, né? Aí ele sofre mais força de atração, tranquilo? E se a gente tivesse 2 elementos para comparar aí na mesma camada, vamos supor aqui o frâncio e o rádio aí. Se a gente tivesse 2 elementos para comparar na mesma camada aqui, aí sim a gente ia usar aquela outra seta da esquerda para a direita. E aí quem tiver mais à esquerda da tabela periódica é mais fácil de tirar um elétron dele, certo? Porque o primeiro grupo aqui ele tem 1 elétron na última camada e o segundo tem 2 elétrons na última camada. Logo, é mais fácil tirar 1 elétron da última camada do que 2 elétrons da última camada. Beleza? Mas só se fosse no caso de estar os dois na mesma camada aqui, né? Como são em camadas diferentes aqui, a gente pode identificar quem que está mais próximo do núcleo e quem que está mais longe do núcleo aí. Beleza? Então, essa aí é a resposta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode deixar aí no comentário que eu vou ter prazer em responder, beleza? Valeu, abraço.